O mistério da Grande Babilônia. A revelação do mistério da Grande Babilônia, a mãe das abominações de toda a terra. A palavra de Deus aborda muitos assuntos nas Escrituras Sagradas, e dentre estes assuntos aparece o assunto a respeito da Grande Babilônia. Este assunto é muito abordado nas Escrituras. Este assunto é muito deturpado por muitas pessoas. Há pessoas que acham que a Grande Babilônia é a cidade de Jerusalém. Mas será que Jerusalém é a Grande Babilônia? As Escrituras não nos mostram que Jerusalém é a Babilônia, pois a Babilônia, quando cair, ela queimará pelos séculos dos séculos no lago de fogo. Entretanto, Jerusalém será restaurada e não lançada no lago de fogo. A pessoa que diz que a Babilônia é o Vaticano, coisa que por um lado está certo e por outro está errado, pois se dissermos que toda a Babilônia é o Vaticano, estaremos errados e aniquilaremos muitas profecias do Senhor. No entanto, se dissermos que o Vaticano faz parte da Grande Babilônia, não estaremos errados, porque não estamos afirmando que o Vaticano é toda a Babilônia, porque a Grande Babilônia é os reinos do mundo, principalmente reinos do Oriente Médio. A Grande Babilônia também é as revoluções industriais, as religiões do mundo e o sistema tecnológico de inteligência artificial que está nas revoluções industriais. A Grande Babilônia também envolve as igrejas caídas deste mundo. Ou seja, a Grande Babilônia, ela não está limitada somente ao Vaticano, porquanto a Babilônia está representando todo esse mundo no qual estamos. Existe uma terceira interpretação, que é a de que a Grande Babilônia deve ser Meca. Mas Meca é uma cidade sagrada para muitos muçulmanos, e lá se encontra a Kaaba, cubo que guarda a Pedra Negra. Mas Meca, ela não é toda a Grande Babilônia. Contudo, Meca, ela faz parte da Grande Babilônia. O assunto a respeito da Babilônia é muito profundo e interessante, pois a Grande Babilônia é a origem das abominações de toda a terra, em razão de que ela é chamada de Mãe das Abominações, conforme diz no próprio Apocalipse, de capítulo 17, onde João, em visão, vê a Grande Babilônia. A Babilônia é chamada de Mãe das Abominações de toda a terra. E por que ela é chamada de Mãe das Abominações de toda a terra? Ela é chamada de Mãe das Abominações de toda a terra porque no tempo de Nimrod, em Babel, se iniciou a origem das abominações de toda a terra. O diabo usou Nimrod para unificar os povos e ter o controle de todos eles. Nimrod é uma figura do anticristo. Todos aqueles que edificavam a Torre de Babel falavam uma só língua. Contudo, Deus interrompeu esta obra. O Senhor disse que não haverá restrição para tudo o que os homens intentam fazer. Todavia, após essa parte da história, o Senhor chama Abraão para que de Abraão viesse a descendência prometida, que é Cristo e as duas casas de Israel, a igreja do Senhor Jesus. Deus já sabia que no futuro a edificação da Babilônia iria voltar, e realmente voltou. Porquanto os homens voltam a entender as línguas uns dos outros através da tecnologia, e por esta causa, Babilônia não é somente um lugar como no tempo de Nimrod, mas Babilônia é os reinos do mundo inteiro, a tecnologia, a inteligência artificial, as religiões e as igrejas caídas. Entretanto, o Senhor tem um povo que são as duas testemunhas. O Senhor diz que é para esse povo sair da Babilônia. Isso não quer dizer que o Pai irá tirar o seu povo do mundo. Contudo, o Senhor está dizendo para não sermos participantes das abominações da Grande Babilônia. Portanto, preste atenção no que há de ser dito neste estudo, porque isso está cheio de profundidade e, além disso, este estudo estará lhe livrando de muitas interpretações erradas referentes à Grande Babilônia. Espero que neste estudo você possa compreender de verdade o que é a Grande Babilônia. Desejo que vocês, meus irmãos, compreendam verdadeiramente através das Escrituras Sagradas o que o Senhor falou por boca de seus santos profetas
sobre a Grande Babilônia. Nas palavras dos profetas, nós podemos enxergar que Jerusalém é comparada à Grande Babilônia. E, de fato, nós iremos ver isto nas palavras dos profetas. Mas Jerusalém não é a Grande Babilônia. Veja que Jerusalém pode até ser comparada com a Grande Babilônia. Todavia, não tem como Jerusalém ser a Grande Babilônia. Repare que Jerusalém, estando sendo comparada, não é o mesmo que ser a Grande Babilônia. Observe que Jerusalém é comparada à Grande Babilônia por causa das abominações que é cometida em Jerusalém. No entanto, Jerusalém nunca será a Babilônia, porquanto o fim da Babilônia é o lago de fogo. Porém, Jerusalém será restaurada, conforme diz os profetas, em razão de que Zacarias afirma dizendo: Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. E outra vez o profeta afirma: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Enfim, existem muitos profetas que falam a respeito da restauração da Jerusalém terrena. Pois Cristo, que promete a sua volta por intermédio de Zacarias no capítulo 8, Cristo, após a sua volta, irá reinar na Jerusalém restaurada terrena. Mas a grande Babilônia irá cair, pelo motivo de que, em Apocalipse de capítulo 19, afirma a respeito da Babilônia, dizendo: e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Isso tudo nos mostra que a cidade do grande rei não é a grande prostituta. Vamos para a primeira parte deste estudo, que é a origem da mãe das abominações da terra, Nimrod e a Torre de Babel. No livro do Apocalipse, no capítulo 17, é dito que a grande Babilônia é a mãe das abominações de toda a terra. Mas o que significa ser mãe das abominações da terra? Isso significa que a grande Babilônia é a origem das abominações da terra. Contudo, em que lugar se originou as abominações da terra? Neste estudo, você poderá compreender melhor este assunto. Em Gênesis de capítulo 11, dos versos 1 ao 9, é dito o seguinte: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, dizendo: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou, os espalhou dali pela superfície da terra. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou por toda a superfície dela. Em Gênesis capítulo 10, dos versos 8 ao 10, é dito o seguinte a respeito de Nimrod: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. No livro de Gênesis é abordado o assunto sobre a origem das abominações de toda a terra. Veja que na terra de Sinar, Nimrod estabeleceu seu reino. Naquela terra edificaram uma torre. Repare que em toda a terra havia uma só linguagem, e todos os homens estavam em um só lugar, edificando a Torre de Babel, com o propósito de chegar até os céus. Mas o Senhor desceu para ver o que os homens estavam fazendo. O Senhor havia dito que todos têm a mesma linguagem e que a edificação da torre era apenas o começo. O Senhor disse que para o homem não haverá restrição para o que intentam fazer.
Observe que o Senhor confundiu a linguagem dos homens, para que os homens se espalhassem por toda a terra, e acabou a edificação da torre. Contudo, nisso se encontra revelações profundas. Este texto de Gênesis nos mostra a origem das abominações da terra, porque após o dilúvio, na terra, o evento que se levantou em rebelião dos homens foi no evento que houve em Babel. Nimrod prefigura o anticristo que há de vir. Veja que o Senhor disse que não haverá restrição para o que os homens intentam fazer. E quando o Senhor falou isso, o Senhor tinha em mente o que os homens fizeram, fez e estão fazendo após o evento em Babel. Porque os homens iriam voltar a edificar a Babilônia. Analise que as cidades do mundo atual em que vivemos formam a grande Babilônia. O sistema deste mundo forma a Babilônia. Observa-se que, quando o texto havia dito que o Senhor desceu para ver o que estava ocorrendo, e assim os homens pararam de edificar a torre, nisso se encontra camadas de revelação. Isso está apontando para o que irá acontecer no futuro, pois quando o Senhor Jesus descer dos céus, ele irá destruir a grande Babilônia no sétimo cálice da ira de Deus. E assim, a Babilônia nunca mais será achada e nunca mais será edificada. Entretanto, uma outra revelação do texto é a de que o Senhor havia dito: vinde e desçamos. Quando o Senhor falou isso está revelando que existe dois senhores, que é Deus Pai e o Deus Filho. Todavia, numa outra camada de revelação mais profunda ainda, podemos ver que o texto está nos mostrando a confusão das línguas, ou seja, várias línguas vieram a existir após este evento em Babel. E isso está apontando para o que ocorreu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, porque o dom de línguas foi dado aos apóstolos de Cristo. E não somente isto, mas este evento que ocorreu em Atos no capítulo 2 também está apontando para o que irá acontecer no início dos 7 anos, em razão de que as duas testemunhas serão revestidas de poder e elas receberão o dom de línguas para falarem em outros idiomas a verdade de Deus. Em Gênesis, o Senhor, após ter acabado a edificação da Torre de Babel, chamou Abraão para que de Abraão viesse o descendente prometido, que é Cristo, e Cristo tem um corpo que é a sua igreja. E a sua igreja é formada por judeus e pessoas que não são judeus, que têm fé em Jesus, ou seja, duas testemunhas. A igreja pela fé em Jesus é filha de Abraão. Repare que, nos 7 anos, Deus vai trazer uma porção de judeus e uma porção de gentios, no espírito de Moisés e Elias, para testemunhar contra a grande prostituta, que também é uma adúltera. Veja que na sombra da lei de Moisés, por boca de 2 ou 3 testemunhas, a mulher pega em adultério era apedrejada. Contudo, na realidade da lei, isso está apontando para a Babilônia, que é uma prostituta. A grande Babilônia será apedrejada na volta de Cristo, porque por boca das 2 testemunhas, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo, Babilônia será punida com pedras de saraiva na volta de Cristo, para que Babilônia nunca mais venha a ser achada, e por isso o fim dela é o lago de fogo. Cristo é a testemunha fiel e verdadeira. Cristo é a terceira testemunha do seu povo. Jerusalém não vai ser destruída como Babilônia vai ser. Babilônia, ela vai ser lançada no lago de fogo. Contudo, Jerusalém, na volta de Cristo, será restaurada. Nesta parte deste estudo, nesta parte 1, nós vimos a origem das abominações da terra. Esta origem é o evento que ocorreu na terra de Sinar, em Babel, onde os filhos dos homens edificavam a Torre de Babel. Contudo, esta edificação foi parada, mas o Senhor, sendo onisciente, havia dito que, para os homens, não há restrição para o que intentam fazer, querendo Deus dar a entender que Babilônia voltaria a ser edificada após o evento da Torre de Babel. Entretanto, após o evento da Torre de Babel, o Senhor chamou Abraão, que é o pai da fé. O Senhor havia dito que dele sairia a descendência prometida, que é Cristo, e as suas 2 testemunhas. Estas 2 testemunhas, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo, profetizarão contra a grande Babilônia. E assim,
No final dos 7 anos, o Senhor Jesus descerá dos céus e derrubará com pedras de Saraiva a grande Babilônia, para que ela nunca mais seja achada. Meus irmãos, este foi o estudo. Esta foi a parte 1 a respeito da grande Babilônia. Vai vir mais partes aqui no canal, se Deus permitir. Peço que vocês fiquem atentos às postagens aqui do canal, pois é necessário que vocês avancem também no plano conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.